Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você potencializa o seu resultado no mercado, operando da maneira correta, sem pular etapas, mas acelerando esse processo de crescimento, crescendo de maneira saudável, porém de maneira muito mais eficaz. Vou te mostrar aqui algumas técnicas importantes, alguns conselhos importantíssimos que você tem que adotar no seu desenvolvimento, que vão fazer total diferença e vão elevar os seus lucros no mercado de maneira exponencial, desde que você siga eles corretamente. Então a gente tem alguns pontos aqui que eu quero estar abordando com vocês, 3 coisas que você tem que estar fazendo que são extremamente importantes para você deslanchar de fato nesse desenvolvimento, desbloquear esse processo de crescimento que muitas das vezes o trader está totalmente bloqueado por conta de vários comportamentos equivocados que ele vem tomando, acreditando que são comportamentos bons. E as técnicas, cara. Técnica é um negócio que você tem que ajustar, técnica é um negócio que você tem que ter clareza. Técnica tem que ser objetiva. A maioria das técnicas que as pessoas utilizam aí no day trade, no mercado como um todo, né, seja qual for a modalidade, é um pouco subjetiva. Fica muito complicado descobrir se está configurado ou se não está configurado e foge muito da objetividade. Objetividade é o contrário disso, né? Objetividade é quando você sabe que tem alguma coisa ali configurada ou quando não tem alguma coisa, e isso faz total diferença na sua execução, e trade no final das contas é puramente execução. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo, porque de fato isso vai alavancar os seus resultados se você prestar bastante atenção. Então vamos lá, pessoal. Aqui, por exemplo, a gente tem uma compra. Falando um pouco de técnica, aqui a gente tem uma compra, e é uma compra evidente, é uma compra nítida. Eu costumo falar com o pessoal que uma boa possibilidade de trade e bons cenários para você estar tomando boas decisões são aqueles onde a gente consegue reunir 3 coisas: clareza, nitidez e intimidade com o movimento de preço. Cara, se você internalizar isso aqui, você vai para outro nível no mercado, porque a maioria dos traders não faz isso. Não tem essa clareza de fazer isso. Por quê? O que significa essa última palavra, né? Que seria uma das coisas mais importantes. A intimidade com o movimento de preço. É exatamente o que você tem que fazer. Você tem que ter intimidade com a técnica que você está utilizando. Você tem que conhecer bem o seu modelo operacional. Saber quando que está bem configurado alguma coisa e quando não tem nada bem configurado ali. Então deixa o mercado andar. Ter essa clareza, cara, de quando tem alguma coisa e quando não tem, essa intimidade com o seu modelo operacional faz você entrar nos cenários tranquilo com qualquer resultado. Esse é o comportamento do trader profissional. Ele entra numa configuração de trade, de compra ou de venda, tranquilo com qualquer resultado. Exatamente igual nessa configuração que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Por quê? Porque ele tem intimidade com o modelo operacional dele, ele sabe o potencial de lucratividade que aquilo pode oferecer para ele. Ele sabe a possibilidade que é tão grande, né? A possibilidade do mercado desenvolver aquele cenário. Ele já viu o mercado configurando aquele cenário que ele está se interessando. Por exemplo, esse cenário aqui, por exemplo, eu já vi isso aqui sendo configurado e bem desenvolvido várias e várias vezes. Sempre mostro para vocês configurações aqui, a gente sempre faz o antes e depois das configurações, ou seja, você já viu aquilo ali várias e várias vezes, ou seja, você tem autoconfiança no cenário, você tem autoconfiança na configuração. E aí, consequentemente, você entra nas configurações, aproveita os movimentos quando configura, você não fica com medo de entrar, porque você sabe o potencial que aquilo ali tem de desenvolvimento. Nada é 100% no mercado, obviamente, mas você sabe que aquilo ali é muito vantajoso, e o quão vantajoso aquilo é por conta da intimidade que você tem com as técnicas que utiliza. Isso é extremamente importante. A maioria das pessoas faz ao contrário. Cada hora aprende um negócio novo e nunca fica bom de fato em nada, né? É sempre o iniciante em alguma coisa, porque cada hora que tenta alguma coisa e aí pula para outra coisa, pula de galho em galho e nunca fica tempo suficiente para criar maestria, desenvolver experiência, que é coisa que é exatamente o que vai gerar o resultado no final das contas. Então aqui, por exemplo, olha só o que a gente vê aqui. Aqui a gente vê uma mudança de caráter que chama esse movimento. Isso aqui é muito vantajoso. O que é isso? Ele quebra esse topinho em vermelho nesse movimento de alta com intencionalidade. Mas peraí, isso aí é muito simples. Só isso, na hora que ele volta aqui, se tem uma compra? Só isso, se tem uma compra aqui. Só que qual que é a questão? A questão é onde o preço está localizado. Ele está muito bem localizado. Como que a gente sabe disso? Tirando o zoom do gráfico. Você tira o zoom do gráfico, olha só, aqui eu estou no gráfico de 1 minuto, né? Você pode subir lá nos 5 minutos, no 15 minutos, qualquer tempo gráfico aqui você vai encontrar esse contexto ou contextos parecidos com esse, funciona exatamente igual em qualquer tempo gráfico. Então aqui a gente vê um fundo muito expressivo, tá vendo? Esse fundo expressivo, ele é um fundo que embaixo dele está lotado de stop loss escondido. É sempre assim, é como o preço funciona em cima dessa zona de resistência, por exemplo, tá vendo? Aqui tem uma resistência, ó, deixa eu colocar mais forte para vocês visualizarem.
Isso daqui é um nível de resistência. Em cima de uma resistência tem o quê? Muitos stop loss localizados, porque muito trader vende na resistência acreditando que é um ótimo negócio e vende aqui. O mercado faz o quê? Bum! Captura os stop loss. O que ele faz aqui? A setinha ali em cima, ó. Setinha de venda lá do time da Excelência Trade nessa região mapeada, toda com antecedência, que era uma possibilidade. Aqui a mesma coisa, aqui tem uma setinha, então teve compra, porque limpou essa liquidez. Aqui tem outra setinha, que é o cenário que eu quero mostrar para vocês. Teve compra nossa também, olha só, a gente mapeou nesse cenário aqui no time da Excelência Trade, onde todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência em todos os mercados, né? Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados. Olha lá, o preço visitando a zona onde a gente sabe que muitos stop loss estão posicionados, que é esse fundo aqui marcado, ele configurando aquele cenário simples que eu acabei de mostrar para vocês, que é aquele choque, né, que eu falei, que é a quebra de topinho com interesse comprador. A gente vai dar uma olhada nele ali de novo. Beleza, você já tem um cenário muito bom ali. É uma configuração muito boa para você comprar e atuar comprado no movimento, onde está circulado ali para aproveitar esse movimento de alta, tá vendo? Tá ilustrado, tudo com antecedência no time, é só você aproveitar o movimento. De fato, esse aqui é o fundo, de fato ele visita embaixo dele, ela capturou os stop loss presentes aqui. Todas as boas configurações só vão se dar depois que a maioria dos traders foi estopado no movimento, ou seja, tem que localizar onde que estão os stop loss, aonde que estão os stop loss, ó. Em cima desse topo, cheio de stop loss, em cima desse topo, cheio de stop loss, embaixo desse fundo, cheio de stop loss. Por conta de quê? Das estruturas. Não é porque qualquer topo e fundo que tem isso. Não, é a estrutura do preço. Ó. Fez aqui 1, 2, 3, olha lá. Tá cheio de liquidez embaixo desse fundo, porque ele faz esse pivô de alta confirmado. Ele renova as máximas nesse forte movimento de alta. Então ele valida esse fundo. Esse fundo é um fundo muito importante aqui no preço. É um pivô normal, entendeu? Só que a visualização aqui é de quê? Localizar onde está os stop loss e não qualquer coisa, né? O pivô ele mostra isso para nós. Aqui é a mesma coisa nesse movimento de baixo. Lembra que eu falei que aqui em cima está cheio de stop loss? Ó o movimento. Tá vendo? Aqui em cima é um topo validado, por conta do pivô validado que ele fez, que é um BOS que a gente chama nesse movimento. Mas é um pivô, nada mais que isso. E a gente tem ali em cima liquidez, né, que são os stop loss, isso é extremamente importante. Então, no momento que ele está capturando a liquidez, aí sim você pode dar um zoom aqui no gráfico, pode até reduzir o time frame, reduzir o tempo gráfico, né? Porque aí você consegue um stop que é muito micro, onde você arrisca muito pouco e as coisas ficam muito boas no mercado quando você arrisca muito pouco por operação e tem um potencial de retorno muito superior, muitas vezes o seu risco é uma maravilha, é como você tem que estar trabalhando no mercado. Então aqui a gente vê aquele choque simples, mas é porque ele está muito bem localizado. Perfeito. Só dele quebrar um topo com esse interesse comprador entrando, liquidez abaixo de fundos, igual a gente viu, tem que ser um interesse comprador que tem que entrar. A gente está pensando em compras quando ele limpa liquidez abaixo de fundos. Ele entra numa zona de compra de altíssimo potencial, uma região profissional de compra, que é a zona de baixo do fundo ali. Então ele quebra esse topinho em vermelho, nesse movimento de alta, fez o choque com intenção compradora, candles cheios, tá vendo? Interesse comprador. Voltou para o teste, você tem uma compra aqui, que é exatamente aquilo que a gente estava de olho lá. Só comprar ele no teste, essa possibilidade, e aí você vai ver um desenvolvimento acontecendo. Isso daqui, pessoal, é um negócio que tem muita coisa reunida aqui, além disso que eu mostrei. Por quê? Entra muito nisso aqui que eu estou falando, olha só. Esse detalhe aqui. O primeiro ponto aqui é não fique tentando descobrir para onde o mercado vai. A maioria dos traders não segue esse conselho base de mercado. A maioria dos traders fica tentando descobrir para onde o preço vai porque acredita que é uma necessidade. A maioria dos traders acredita que ele precisa descobrir para onde o preço vai para ele conseguir pegar um trade positivo, para ele pegar um trade vantajoso. Olha lá, foi muito mais do que o alvo, explodiu lá para cima. Lembra que a gente falou que aqui em cima era uma zona de liquidez? Bum, capturou e fez venda lá também. A gente também mapeou essa venda lá no time, mas ele não fez um choque tão claro, tá vendo? Não tinha um fundo aqui tão legal para ele ter quebrado. Entra o interesse vendedor igual tem que entrar, porque já que é liquidez em cima de topos, o interesse tem que ser de vendas, né? E aí a gente vê que ele, se tivesse um fundinho aqui para ele quebrar, aí beleza, a venda é aqui nesse ponto, não ficou tão claro, ele faz o cenário, mas uma venda mais difícil de ser feita por conta da confirmação em si de choque, não está tão nítido, apesar de que aqui está muito nítido, entendeu? Mas fez a venda, fez um bom movimento. Mas voltando nessa linha de raciocínio, a maioria dos traders acredita que ela precisa saber exatamente o que o preço vai fazer para ser lucrativo no mercado, para pegar um trade positivo. Definitivamente não. Na verdade, quando você fica buscando descobrir para onde que o preço vai e o que ele vai fazer, normalmente você toma decisões ruins, faz péssimos negócios no mercado. Qual que deve ser o seu objetivo? O seu único objetivo é mapear as possibilidades que o mercado pode desenvolver. E a única coisa que você de fato faz é reagir ao que o mercado de fato fez. Entende? Então a gente sempre tem que reagir ao que o mercado realmente desenvolveu no final das contas. O mercado faz o que ele quiser e você ter
Esse entendimento vai mudar o seu resultado. Não fique querendo descobrir para onde o preço vai. Esse comportamento pode estar te destruindo no trade. Ficar tentando descobrir para onde que ele vai te causar frustrações. Por quê? Porque o mercado nem sempre vai querer fazer aquilo que você quer que ele faça. Na verdade, na maioria das vezes ele não vai fazer aquilo que você quer que ele faça. Na maioria das vezes ele vai fazer o que ele quer fazer. Então você tem que sempre entender o que você vai fazer diante do que o mercado, no final das contas, querer desenvolver. Se o mercado subir, você vai fazer o quê? Você já sabe exatamente o que você vai fazer. Se o mercado cair, você já sabe exatamente o que você vai fazer. Lembra? O preço está aqui. Ó. O preço está aqui nessa região, por exemplo. O que você vai fazer? Você já sabe, já está mapeado aqui. Ó. Já está mapeado. Se ele vier aqui embaixo dos fundos, ele tem que fazer esse choque, eu vou comprar. Se ele vier aqui em cima, ele tem que fazer essa venda. Ele tem que fazer o choque de venda ali para confirmar e eu vou vender. Ou seja, você já sabe, o preço está aqui, por exemplo. Deixa eu colocar ele ali para você ver. Ó, o preço está ali. O que você vai fazer? Ó, vou até tirar isso daqui. O que você vai fazer? Você vai ficar querendo descobrir para onde que ele vai? Claro que não, cara. Você já sabe. Se ele vier aqui em cima, você tem uma venda. Se ele vier aqui embaixo, você vai ter uma compra, desde que ele confirme daquela maneira. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que ele quiser. E se ele quiser vir aqui e confirmar uma possibilidade de venda no meio do caminho, dependendo do que ele fizer, e se for aquilo que você gosta de ver, aquilo que você tem intimidade, perfeito. Por exemplo, o que ele poderia desenvolver aqui no meio do caminho que ficaria muito interessante? Ele poderia vir voltando, começar a andar de forma lateral, criar aqui um nível de resistência, onde ele vai induzindo muita gente a vender em níveis de resistência, enche de liquidez em cima, enche de stop loss, ele vem andando de forma lateral e vai frustrando os operadores quando ele anda de lado. Isso é ótimo para criar indução, para criar cenários onde os traders ficam perdidos nessa lateralização ou então até muito interessados em ficar vendendo em resistência, comprando em suporte. Isso aqui é ótimo para encher de liquidez. E aí ele captura a liquidez e confirma com um choquezinho daquele, perfeito. Entra o interesse em vendas, quebra fundos válidos, depois de limpar a liquidez. Está fazendo uma estrutura aqui ó, de continuidade, um topo descendente a partir de estrutura. Isso aqui é ótimo, olha só um exemplo disso aqui acontecendo. Ó. Vou mapear aqui com vocês essa configuração. E aqui é isso, ó, como é que ele caiu. Tá vendo? Tem liquidez lá para cima, que é topo expressivo. Mas se ele fizer esse cenário no meio do caminho, você tem a possibilidade. Lá, de fato ele faz, ele anda de lado, ele cria aqui uma resistência, ele captura, ele faz aquele choque que eu falei, tá vendo? Entra o interesse em vendas, quebra fundos válidos, volta para o teste, vai ter uma venda aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Mas é exatamente isso. Se ele fizer isso aqui, por exemplo, já sabe o que você quer ver. Fora isso, é na hora que ele estiver ali em cima. Na hora que ele estiver aqui em cima, você tem uma venda. Ou então deixa ele cair, porque na hora que ele estiver aqui, você vai ter uma compra. Entendeu? Então você tem a clareza do que você vai fazer diante do que o mercado de fato depois desenvolver, entendeu? Então isso é muito importante e isso vai muito na contramão do que a maioria dos traders fazem e é por conta disso que a dificuldade aparece, fica tentando descobrir o que o preço vai fazer. Então ajuste isso no seu comportamento. Não fica operando sem limites. Tem um plano e siga o plano. Parece bobeira isso daqui, mas a maioria dos traders opera no mercado totalmente sem limite. O que significa operar sem limite? Significa que você não tem uma métrica para seguir. Significa que você não tem um plano para seguir. Você não tem um checklist ali para você seguir que simplesmente te alinha. Né? O checklist ele alinha o seu comportamento. Né? Quando você tem muitas tarefas no seu dia, o que você tem que fazer? Organizar. O que uma pessoa que tem muita coisa para fazer no dia faz? Ela pega uma lista, ela pega um negócio para ela anotar e ela anota todas as coisas que ela tem que fazer, porque senão ela não vai fazer nada. Quando a pessoa tem muita coisa para fazer, se ela der bobeira, ela acaba não fazendo nada. Porque ela fala, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. No final das contas, a pessoa trava e não faz nada. O trade é muito assim também. A pessoa ela vai aprendendo várias coisas, ela vai percebendo que ela tem que se atentar em alguns detalhes. E aí, no final das contas, ela não faz nada, ela trava e no final das contas opera do jeito que sempre operou, igual quando começou a operar e não coloca em prática, de fato, tudo aquilo que vem aprendendo. Muito comum. Então tem um plano definido, né? Saiba, igual eu mostrei aqui agora na técnica. Se ele for ali, é isso aqui que eu vou fazer. Se ele for ali, é isso aqui que eu vou fazer. Se ele desenhar aquele cenário, é só clicar e pegar a operação. Então você já sabe o que você quer ver, você já fez esse mapeamento previamente. Você já está de olho, já sabe as possibilidades que ele pode estar desenvolvendo e você já está de olho nelas. Isso ajuda demais a você alinhar o seu comportamento. É extremamente importante. Aqui a gente tem uma configuração que entra muito dentro dessa linha de raciocínio. Olha só o que ele está fazendo aqui nesse movimento, pessoal. A gente tira o zoom no gráfico, você vê o preço andando de lado demais, tá vendo? Bem lateralizado, andando bem agarrado aqui nesse nível de preço, andando de forma lateral. Se você dá um zoom aqui, você vai ver que ele faz um negócio que é bem interessante, que é uma impulsão, né? Ele impulsiona com intenção compradora, fazendo esse movimento de alta, ó.
ele impulsiona com bastante interesse comprador. Quando o mercado impulsiona com bastante interesse comprador e vem quebrando estruturas, o que significa quebrar estrutura? Significa quebrar topos. Tá vendo? Ele quebra esse topo, ele quebra esse outro topo por meio desse movimento de alta. Isso significa quebrar a estrutura. E aí, quando ele faz isso, ele pode gerar uma possibilidade de continuidade alta, percebe? Ele pode querer buscar aqui, depois de impulsionar, uma correção, fazer um fundo ascendente e continuar o seu movimento. Muito comum, né? O preço ele sobe fazendo topos e fundos ascendentes. O preço cai fazendo topos e fundos descendentes. E dentro de topos como esse, ele costuma fazer microestruturas. Dentro de fundos ascendentes como esse, ele costuma criar microestruturas de continuidade. E elas são ótimas para você estar operando. Então você pode estar priorizando e padronizando para pegar trades dessa maneira. Isso vai te ajudar demais a alinhar o comportamento e aquilo que eu falei no início. Criar intimidade com o modelo operacional, uma maneira de operar, entender ali na pele mesmo como que aquilo ali tem um potencial vantajoso e aí você não fica com medo de entrar nos cenários. Porque entra muito nesse ponto número 3 aqui também, olha só. Não fique escolhendo muitos trades que você vai entrar. Isso aqui é um erro grotesco de trade gigante que todo trader comete e tem que parar de cometer. Que fica selecionando muitos trades que vai entrar. Ah, esse aqui eu vou entrar, aquele ali eu não vou entrar. Cara, se está configurado, clicou, pegou, né? Configurou, pegou. Se não configurou, não pegou. Tem que ser esse comportamento robótico, né? Configurou, pegou. Não configurou, não pegou. Sempre que configura aquilo dentro da sua metodologia, você tem que pegar o trade. Não é uma opção não entrar. Você tem que entrar. Por quê? Porque configurou, pegou, entende? Você não pode ficar querendo raciocinar, ah, esse daqui eu vou entrar, aquele ali eu não vou entrar. Quando você faz isso, parece ser interessante, né? Parece ser interessante fazer isso. Por isso todo mundo faz. Mas se você só se olhar os seus trades, você vai ver. Você fica com medo de entrar em bons cenários, e quando você decide entrar é cenário ruim. Aí quando você fica assistindo, o preço desenvolve muito bem. E quando você decide entrar, o mercado não desenvolve bem. Pode reparar que é assim. Por quê? Porque você está escolhendo os trades que entram. E se você tivesse entrado em todos eles que configuraram? Percebe que do mesmo jeito alguns vão ter andado e outros não? Mas quando anda você ganha 3 vezes o risco, 4 vezes o risco, 5 vezes o risco por conta da gestão e da relação risco-retorno. Quando você perde muito pouco, porque o stop é tudo curtinho, pequenininho dentro das configurações e o retorno é sempre muito maior. Lembra desse trade aqui agora? O retorno desse trade aqui é explosivo, né? É um retorno explosivo lá para cima. A gente está falando sobre uma relação risco-retorno. Olha só, para vocês entenderem. Ó, vamos supor que você arriscou R$10 nessa operação. Cenário de alto potencial, mapeado com antecedência, tudo ilustrado. Mas vamos supor que ele não funciona. Cara, você vai perder R$10. Se você arriscou R$10, você vai perder R$10. Mas ele funcionou, né? Um cenário muito favorável de desenvolver. Até o alvo, que pode ser aqui mesmo, né? O alvo, sem dúvidas, aqui já é um bom cenário. Você pode estar levando ele mais, mas aqui já foi o alvo dessa operação. A gente está falando sobre um trade de 7 vezes o risco, ou seja, você faz R$70 arriscando R$10, né? Claro que estou usando só um exemplo de arriscar R$10. Mas você arrisca R$10, se você perde 10. Se você ganha 70. Ou seja, muito tranquilo, né? Então, se você tivesse pego todos os trades que você estava visualizando e que foram configurados, claro que não é pegar qualquer trade, é os que configuraram, mas você não ficou escolhendo qual que vai entrar. Configurou, pegou, não configurou, não pegou. Você, do mesmo jeito, alguns vão funcionar, outros não, mas quando funciona você ganha muito mais. Se for uma metodologia boa, a maioria funciona e alguns só que não. Então isso tem que ter muito em mente, sabe? Tem que saber trabalhar com esses detalhes que vão fazer total diferença no seu desenvolvimento. Então quando ele faz essa puxada, é muito comum ele fazer a microestrutura de continuidade, que vai ser um fundo ascendente. Tá? A gente estava de olho nisso lá no time também, você pode ver aqui que foi hoje isso. E olha só, foi exatamente aqui, ó. Ah lá, a gente estava de olho nisso. Se ele puxar desse jeito, olha onde ele estava. Estava aqui embaixo. Se ele puxar desse jeito, a gente já sabe o que a gente vai fazer. Se ele vir puxando e quebrando esses topos, ó, esse topinho aqui e o topinho de cima, a gente já sabe. Ele vai fazer a microestrutura de continuidade muito provavelmente. Assim, é o que ele tem que fazer. Para interessar, é o que ele tem que fazer. Ah lá, ele vai criar um nível de suporte. Ele vai induzir muita gente a comprar no nível de suporte, porque é o que o mercado faz. Ele vai criar um nível de suporte e vai induzir todo mundo a ficar comprando no suporte, porque a maioria dos traders entende o mercado assim, suporte, resistência, resistência vira suporte, suporte vira resistência, aquela coisa toda. E isso aí a gente sabe que não é uma boa escolha, mas aí ele captura a liquidez de todo mundo que foi induzido a entrar no suporte e ele confirma com aquele choquezinho. Estrutura de continuidade, fundo ascendente, tá vendo? Detalhado, mapeado isso aqui hoje. Olha lá, puxou exatamente igual tinha que puxar, quebrou os dois topinhos igual ele tinha que quebrar. Tá vendo? Perfeitamente, olha lá. Quebrando, inclusive, pouca coisa o de cima, tá vendo? Ilustrado? Aqui também a mesma coisa.
começa a andar de lado, cria o nível de suporte de indução, lembra que tinha que criar o suporte, captura a liquidez do suporte, olha só esses candles cheios, parecendo que o preço vai cair muito, capturas de stop loss é muito comum que seja assim, é uma baita indução, micromanipulação, e aí ele faz o choque, tá muito feio o choque, mas ele desenvolve, ele quebra esse topo nesse movimento de alta com algum grau de intenção compradora, lembra que o interesse comprador tem que entrar capturando a liquidez abaixo dos fundos? Perfeito, tem ali a possibilidade de montar o trade aqui no teste, stop abaixo dos fundos, para aproveitar o movimento de continuidade alta, porque ele impulsionou, fez o movimento que a gente queria ver, e aí ele desenvolveu o cenário que a gente queria ver, ou seja, é óbvio a possibilidade de entrada aqui, se você tiver ali a clareza de como operar, né? Com a metodologia, a intimidade com o movimento de preço e a técnica que você vem utilizando. A partir do momento que você tem isso, fica nítido as possibilidades. Então ele vai e desenvolve lá para cima, e gera todo esse cenário operacional ali, e ele vai andando e vai configurando o cenário. Só que isso daqui, pessoal, não é definitivamente você ficar querendo descobrir o que o preço vai fazer. É simplesmente aquilo que eu falei, é você saber o que você vai fazer dentro do que o mercado depois, de fato, querer desenvolver. Então, se ele fizer isso daqui, é só a gente clicar. Se ele não fizer isso, aí deixa ele andar. Por quê? Porque você não vai mapear somente essa possibilidade. Aqui para cima, ó, você vai tirando o zoom, lá em cima desses pavios aqui, ó, tá vendo que tem pavios aqui em cima? O preço estava andando de lado aqui, lembra? Andando muito de lado. Então, em cima desses pavios aqui, tá cheio de stop loss também. Tá cheio de liquidez. Se ele visitar aqui em cima e desenvolver uma estrutura de distribuição, a gente tem uma venda ali. Ou seja, se ele fizer esse cenário, a gente tem uma compra aqui. Agora, se ele ficar subindo sem ter feito esse cenário, deixa ele andar. Por quê? Porque ele chegando ali em cima, a gente vai ter uma possibilidade de venda. A gente tem um cenário de venda ali potencial. E aí, de fato, ele cria essa distribuição, que também foi bem esquisitinha aqui, mas desenvolveu relativamente bem. Tá vendo? Ele anda de forma lateral, que era o que ele tinha que fazer. Cria aqui uma resistência, onde vai induzindo muita gente a vender em níveis de resistência. Inclusive, essa furadinha aqui para baixo, tá vendo que o preço dá uma furadinha? Tem um suporte aqui também. Mas teve essa furadinha logo no início da lateralização. Isso daqui, dentro do método de Wyckoff, né, Smart Money, é um SOW que chama. Isso aqui é um sinal de fraqueza, tá? SOW significa sinal de fraqueza em lateralizações, quando tem essa furadinha logo no início da lateralização, tá vendo? Precoce, tem uma furadinha precoce aqui na lateralização. Então é um sinal de fraqueza, alinha muito com a venda, né? Possibilidade de venda. Então ele está numa zona de venda, que seria em cima daqueles topos nivelados, tá vendo? Esses topinhos nivelados aqui, ó. Exatamente nessa zona, lá. Esses topinhos ali de pavios, tá vendo? Capturou a liquidez lá e fez o cenário de lateralização relativamente bem desenvolvido. Então a gente estava observando também por isso lá no time, tá vendo como é que é? Se ele for lá e fizer isso daqui, a gente tem uma venda ali. Mas se ele fizer a possibilidade de compra antes, desenhando aquele cenário, você tem a possibilidade de compra antes. Mas se não fizer, deixa ele andar, porque ele vai subir lá em cima. Se ele subir mesmo, a gente tem essa possibilidade de venda. Percebe? Você deixa o mercado fazer o que ele quer. Você não fica querendo que ele faça o que você quer, porque isso vai te causar frustração. Isso atrapalha muito, pessoal. Parece detalhe, parece pouca coisa, mas é exatamente esses detalhes, essas poucas coisas, entre aspas, que vai mudar o seu resultado, tá? Vai mudar completamente o seu resultado, e são essas poucas coisas, esses detalhes que pode estar te travando no desenvolvimento totalmente. Por quê? Porque você está buscando técnica atrás de técnica o tempo todo, sem entender que 80% do seu resultado vem por parte do comportamento que você tem, da sua relação com o preço. É isso que vai te trazer os bons resultados. Então, você tem que ter muito em mente. Olha lá, fazendo o cenário ali, ó, tem que andar de lado. Olha lá, em cima dos pavios, tá vendo? Limpa a liquidez dos pavios, começa a andar de lado, cria a resistência que vai induzir muita gente a vender na resistência, captura a liquidez de quem vendeu na resistência e aí vem com choque para confirmar. Esse desenho ali, tá vendo? Olha o que ele desenvolveu lá, na mesma região. Ó. Agora isso, tá? Foi hoje. Criou realmente a resistência, como a gente mostrou, capturou a liquidez. Só que aí ficou estranho, né? Mas ele gerou a venda do mesmo jeito. Ele captura primeiro a liquidez, quebra para baixo, mas não tem nenhum fundo aqui para ele quebrar, tá vendo? Então ele não faz o choque para confirmar. Aí ele puxa um pouquinho mais para cima e aí sim quebra e quebra fundo aqui em vermelho, tá vendo? Esse movimento de baixo tem que quebrar fundos. Só que fica uma mudança de cara meio comprida. Ela é muito melhor quando ela tá menorzinha, igual esse cenário aqui que a gente mostrou lá. Menorzinha, tá vendo? Bem localizada. Esse aqui tá perfeito. Aqui é um trade mais arriscado, ela fica meio grande, meio comprida, meio esquisita, tá vendo? Aí ele volta pro teste ali e vai gerar o trade do mesmo jeito, que foi aquilo que também a gente estava de olho lá, que seria essa possibilidade de venda. Então, de fato, ele desenvolve, ela vai andando e vai gerando a configuração, tá? Foi um trade menorzinho, um movimento menor, mas ele gera o cenário. Então, assim, você deixa o mercado andar e fazer o que ele quer. Esses três detalhes aqui, se você realmente entender o que eles significam e colocar isso em prática de fato, vai potencializar demais o seu desenvolvimento. Não fique tentando descobrir para onde o mercado vai.
mapeie as possibilidades, o que o mercado de fato desenvolver dentro daquilo que você tem intimidade, aquilo que você gosta de ver, pegue o trade. Se não desenvolveu nada que você tem intimidade, que você consegue visualizar uma configuração nítida, clara, deixa o mercado andar. O mercado é um fluxo interminável de oportunidades de trade. O tempo todo está gerando bons cenários. É só ficar de olho que ele vai configurando configurações muito boas. É só se atentar e observar pelos cenários. Então é só ficar de olho nisso. Não fica operando sem limites. Tem um plano e siga o plano, né? Não fica operando à mercê do rio, sabe? Totalmente perdido. Não, cara, tem um plano. Saiba exatamente o que você está fazendo, o quanto, aonde, até onde você vai. E como que você vai agir, isso tudo mapeado, um checklist operacional, os pontos que você vai seguir, o que você está olhando, o que você quer ver, tudo bem objetivo, isso vai te ajudar a alinhar o comportamento, ter comportamentos mais consistentes. Comportamentos consistentes refletem em resultados mais consistentes, né? Então isso é muito importante. Não fique escolhendo muitos trades que você vai entrar, não fique selecionando, configurou, pegou, não configurou, não pegou. Agora não fique escolhendo, se configurou, você tem que pegar, não tem essa de configurou, mas não vou entrar, não. Entra nas operações, é o melhor que você faz e aproveite os cenários. Não faça isso uma vez, faça isso sempre, né? Configurou, pegou, não configurou, não pegou. Configurou, pegou, não configurou, não pegou. Esse comportamento soluciona a maior parte dos comportamentos errados que você pode ter. Eles são solucionados muitas das vezes por conta desse comportamento. Esse comportamento de configurou, pegou, cara. Ele resolve muita coisa relacionada a comportamento, mentalidade, psicológico. Se quer resumir isso tudo num comportamento objetivo, é o comportamento do configurou, pegou. Isso aí soluciona muita coisa. Então, tendo isso muito em mente, olha só como é que fica nítido, tá vendo? Aqui a gente tem uma compra também muito boa, parecida com aquela que a gente mostrou primeiro, muito bem desenvolvida, olha a estrutura que o preço faz, 1, 2, 3, tá vendo? Ele faz esse boss para cima, esse BOS, né, onde ele quebra topo no movimento de alta. Topos e fundos ascendentes, lembra? Ele valida quebrando esse topo nesse forte movimento de alta, valida o fundo, né? Quebra o topo com um movimento de alta, valida o fundo, fazendo esse pivô de alta. Fundo validado é um fundo de liquidez cheio de stop loss embaixo. A gente sabe disso. Então ali em cima tem o que também, pessoal? Ó, ali em cima a gente tem uma resistência, né? Então a gente tem uma resistência aqui em cima e a gente tem o fundo aqui embaixo. Onde que o preço vai? Você vai ficar querendo descobrir? Vai ficar querendo adivinhar? Vai ficar querendo correr atrás do preço? Claro que não. Se ele vir aqui embaixo e configurar aquilo que eu tenho intimidade e gosto de visualizar, eu tenho uma compra ali. Se ele visitar aqui em cima e fizer aquilo que eu gosto de ver e configurar aquilo que eu estou observando, eu já mapeei, beleza, eu tenho uma venda, deixa ele andar. Né? Aqui no meio você mapeia as possibilidades que você quer ver e espera o mercado desenvolver aquilo que você gosta de ver. Esse é o comportamento profissional. Não fica correndo atrás do preço aqui no zoom. Né? A pessoa fica aqui ó, no zoom e fica assim, ó, faz um candlezinho para baixo e um para cima. Ela fica, nossa, será que dá para comprar? Será que dá para vender? Será que dá para comprar? Cara, é óbvio que você vai entrar em cenários ruins, você vai se auto-sabotar, você está correndo atrás do preço. Correr atrás do preço gera péssimos negócios. Você tem que tirar o zoom do gráfico, cara, olhar as regiões que fazem sentido, localizar onde tem os stop loss posicionados para o preço visitar aquela região, e ele faz isso o tempo todo dia, né? E visitou ali, claro, configurou aquilo que você gosta de ver, clique e pega a operação. Não configurou nada daquilo que você tem intimidade, que você gosta de ver, deixa o mercado andar. Você vai se agradecer de ter esperado por uma configuração um pouco mais nítida, porque senão você fica queimando cartucho em cenário que não faz sentido nenhum, onde as probabilidades nem jogam a seu favor, e aí na hora que você pega um trade bom, você já tentou entrar em tantos outros antes, que você nem fica no lucro, entendeu? Porque você já queimou cartucho várias e várias vezes antes. Isso é muito importante. A paciência, né? Um negócio importante, sempre costumo falar, né? O capital no mercado ele migra do impaciente para o paciente. Isso é muito importante de estar refletindo, tá? Então esse fundo aqui é um fundo importante, cara. É um fundo de liquidez relevante. Tá cheio de liquidez embaixo, tá cheio de liquidez em cima. Onde que ele vai? Nitidamente ele já veio aqui embaixo primeiro. Então o que ele tem que fazer? Confirmar para nós o cenário que faz sentido. Ele tem que fazer a entrada de interesse comprador, mostrar essa reação compradora visitando abaixo daquele fundo, mostrar que tem presença de demanda nessa zona. Ele faz isso com candles cheios, tá vendo? Entra em tensão compradora, quebra um topinho válido. Olha o choquezinho confirmando aqui, bem localizado. Depois de capturar a liquidez da maioria dos trades, capturar os stop loss. É uma região para você montar trade e aproveitar o movimento de preço. Ó. Entrada ali no teste e aproveita o movimento que o ativo vai estar desenvolvendo. Olha só, a gente de olho nisso lá no time, quer ver? A gente estava observando por isso aqui, ó. Olha lá. Exatamente essa configuração, tá vendo? Aquele mesmo fundo tem a resistência lá em cima, tem o fundo aqui embaixo, ele de fato visita primeiro o fundo. Se ele viesse, ó, foi ali, configurou isso aqui, a gente compra. Mas obviamente se ele for lá em cima, a gente vai ter a venda também, deixa ele andar, ele faz o que ele quiser. De fato ele veio embaixo, a gente já viu aqui, fez o que ele tinha que fazer, aquela configuração que é aquilo que você gosta de ver, é o que a gente estava de olho lá no time de Excelência Trade. Então ele de fato vai testar
e vai estar desencadeando o movimento todo que a gente vai ver ali subindo e desenvolvendo o cenário. Olha lá. Vai embora na configuração, dispara lá para cima, vai desenvolvendo todo o movimento de preço, onde ele dispara e gera um trade muito alinhado nessa configuração. Beleza? Depois ele vai andar até mais, vai desenvolver ainda mais o movimento ali. Mas são cenários muito bons, onde você vai tendo essa clareza de quando está configurado, quando não está configurado e alinhando os comportamentos. Entendendo que, sem dúvidas, o mais importante é você ter bons comportamentos, ter a paciência, esperar o mercado chegar nessas zonas, esperar o mercado chegar em regiões que façam realmente sentido, e ele faz isso o tempo todo. O mercado é um fluxo interminável de oportunidades. Então você tem que ter isso muito alinhado. Não fique correndo atrás do preço, tenha um plano, siga o plano e definitivamente não fique escolhendo muitos trades. Depois que configurou, cara, pegue o trade. Então, ter a clareza de quando está configurado é importante para você simplesmente clicar quando está configurado sem medo nenhum, porque o que pode estar te atrapalhando são esses 3 detalhes, cara. Esses 3 detalhes estão te atrapalhando. Ficar escolhendo os trades é clássico. Ficar escolhendo os trades é o que a maioria dos traders faz. Você fica escolhendo demais as operações que você vai entrar, isso te atrapalha demais no seu desenvolvimento. Isso vai te travando nesse crescimento, beleza? Então não fica escolhendo, não fica com medo de entrar, né? Escolher o trade tem tudo a ver com isso. A pessoa está com medo de perder, medo de errar, e aí fica travado na hora de entrar nas configurações e acaba tomando decisões ruins, só entra em cenário ruim, entendeu? Então coloca isso em prática, entra nos cenários, treina isso num ambiente simulado, por exemplo. Sabe? Treina no ambiente simulado para você ver como que vale a pena entrar em todas as configurações que configuraram. Treina no ambiente simulado para você treinar a visão e ter essa clareza de quando está configurado e quando não está configurado. Em um ambiente onde você não perde nada, onde você só aprende. Sabe? Tenha essa esperteza mesmo de desenvolvimento, de processo, de crescimento, que toda área é assim. Então entenda as atividades meios que você tem que fazer. Qual que é a atividade meio? A atividade meio é aquela focada no processo. A atividade fim é aquela focada num resultado. O trader ele já entra no mercado querendo fazer atividade fim, querendo fazer atividade focada no resultado. Não, calma aí. Se desenvolva primeiro, depois busque o resultado de fato. Esse é um processo que não tem para onde correr, você vai ter o desenvolvimento. Mas entenda isso e siga isso. Para de ficar aprendendo coisa e não colocar em prática. Toma atitude, começa a fazer diferente, você vai ter novos resultados. Isso vai ser muito importante para você. Fechou? Pessoal, deixa o dedo no like, se inscreva aí no canal se não for inscrito. Lembra que a gente tem um grupo no Telegram também que está lotado de conteúdo. Vale muito a pena você dar uma olhada lá. Tá aí na descrição. E vamos juntos. Fui! Valeu!